Olá a todos, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Comunicar à Esquerda, um podcast da Juventude Socialista da Conselhia de Mangualde. Hoje vamos falar sobre o 25 de Abril, aproveitando a proximidade com a data que celebrará os seus 50 anos. E para isso temos um grande convidado que eu irei apresentar, não antes sem agradecer a sua presença e a disponibilidade para estar aqui connosco a partilhar alguma das suas ideias. João Soares nasceu em Lisboa a 29 de agosto de 1949, é editor literário e político, foi presidente da Câmara Municipal de Lisboa e ministro da Cultura, foi também, antes disso, estudante da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde esteve envolvido na oposição dos estudantes à ditadura. Foi por isso suspenso mais do que uma vez, acabando por ser expulso da universidade. É militante do Partido Socialista desde a sua fundação em 1973, Partido Socialista que faz hoje 51 anos, e é também membro da maçonaria desde 1974. Foi deputado à Assembleia da República e ao Parlamento Europeu, vereador da Câmara Municipal de Lisboa, assumindo o pelouro da Cultura, e depois da admissão de Jorge Sampaio, viria ele próprio a tornar-se presidente da mesma Câmara, entre 1995 e 2002. Em 2004 foi candidato à liderança do PS, perdendo para José Sócrates, e um ano depois, 2005, encabeçou a candidatura do PS à Câmara Municipal de Sintra. Num passado mais recente, foi pela primeira vez nomeado para um cargo governativo como Ministro da Cultura do 21º Governo Constitucional de Portugal, que tinha como Primeiro-Ministro António Costa. Não me alongando mais, e até para cumprir aqui o prazo que temos previsto para este segundo episódio, passo desde já à primeira questão, em que, para além de querer saber qual é que é a importância, na sua opinião, do 25 de Abril, o que é que significa para si, mas também para o país, e quais é que são as suas memórias dessa data, perguntar-lhe como é que será possível manter acesa a chama do 25 de Abril nas gerações vindouras, uma vez que vão faltando testemunhas, os tempos vão mudando e há movimentos por toda a Europa que parecem esvaziar de sentido dias como este. Vamos lá ver, o 25 de Abril é, na minha modestíssima opinião, mas apesar de tudo, quem viveu o 25 de Abril diretamente no terreno, eu tive o privilégio de conhecer o Salgueiro Maia no Largo do Carmo na tarde do dia 25 de Abril de 1974. Há várias imagens que mostram isso, etc. Bem, o 25 de Abril é a data mais importante do século XX português. Eu não tenho sobre isso a menor dúvida, porque é a data que põe fim a uma ditadura que demorou 48 anos, que pôs o país numa situação absolutamente terrível. Só dois dados, dois indicadores simples, para não alongar nas complicações, se era o regime era fascista ou não era fascista. Era uma ditadura de direita, conservadora, totalitária e com uma polícia política omnipotente que se obedecia ao ditador, no caso, primeiro Salazar e depois, nos últimos anos, Marcelo Caetano. O 25 de Abril pôs fim a um regime que era responsável por Portugal, no dia 24 de abril de 1974, ter a maior taxa de analfabetismo de toda a Europa, da Europa Ocidental e também da Europa sob domínio comunista, o leste da Europa. Portugal era a pior taxa de analfabetismo, a mais elevada da Europa. E era também o país com uma das piores, penso que mesmo a pior, taxa de mortalidade infantil da Europa, isto é, mais acidentes com as mães, com os partos das crianças e crianças que morriam por falta de cuidados a seguir ao nascimento. As maiores taxas. Ora, nós demos a volta a isso. A situação hoje é completamente diferente. Nós hoje temos uma porcentagem de gente alfabetizada muitíssimo elevada, das melhores da Europa, e temos também uma taxa de mortalidade infantil que é das melhores da Europa, que é das mais pequenas. Isso foi conseguido por todos os partidos que têm participado no poder. Por exemplo, a mortalidade infantil, eu gosto sempre de sublinhar que é justo o papel da doutora Leonor Beleza enquanto Ministra da Saúde de um governo do PSD. Agora, para além disso, evidentemente, o 25 de Abril trouxe, e essa é que é a grande revolução, a liberdade, o valor da liberdade e construído a partir da vontade de fazer a paz, porque fez-se a paz depois de 14 anos de guerra colonial em África, em três frentes de guerra, a Guiné-Bissau, Angola e Moçambique, com milhares de mortos portugueses, milhares de mortos, soldados portugueses mortos, para além dos africanos que foram mortos pelas forças portuguesas. A liberdade é tão simples como isto, e vocês têm dificuldade, os jovens, em perceber o que é a liberdade.
os jornais deixaram de ir à censura, porque não se podia publicar rigorosamente nada que não passasse por uns coronéis da censura, que eram os legionários reformados e os pires reformados, que verificavam se podia deixar publicar ou não o que quer que fosse nos jornais. Mesmo uma notícia necrológica. Era uma coisa absolutamente inacreditável. Para falar de uma coisa que era ridícula, mas também dá a noção como é que o Estado era um Estado fechado, conservador e autoritário. Para acender um isqueiro na rua era preciso uma licença de isqueiro. Isto é uma coisa completamente ridícula. Estes valores todos, da liberdade e da paz, ajudaram a construir o Portugal progressista que temos hoje, independentemente dos partidos que estão no poder, porque há um grande consenso nacional à volta das questões essenciais da, 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 da sustentabilidade da democracia portuguesa e daquilo que foi conseguido. E há aqui três pilares, para mim, que são absolutamente decisivos. Um tem que ver com a escola pública, melhorou de uma forma astronómica comparada com 74. Quer dizer, o número de alunos hoje nas escolas secundárias e nas universidades, eu não sei dizer os números que não os tenho de cor, mas multiplicou de uma forma absolutamente exponencial. Nós hoje temos uma percentagem de gente jovem, altamente qualificada, elevadíssima, que nunca tivemos ao longo da nossa história, e que é melhor do que os valores médios da União Europeia, é melhor que os valores médios da União Europeia, e temos a escola pública a funcionar de uma forma perfeitamente capaz. Claro que nas notícias dos jornais sensacionalistas e nos comentários das redes sociais só se veem os lados negativos, as greves dos professores, os problemas que existem em algumas escolas, etc. Mas o salto que se deu de 74 para aqui é uma coisa absolutamente inimaginável. A educação. Hoje toda a gente tem direito à educação. Até, evidentemente, como não podia deixar de ser, os imigrantes que vivem na nossa terra têm direito à educação. E dá gosto ver que às vezes os premiados nos prémios nacionais dos melhores alunos de liceus são miúdos de origem ucraniana que estão cá a viver há meia dúzia de anos, etc. Ou de outras origens. Depois, a saúde. Saúde pública. Portugal não tinha sistema de segurança social, não tinha saúde pública até 74. As pessoas viviam em condições absolutamente inacreditáveis. Quando tinham uma doença, as pessoas mais pobres viviam numa situação de dificuldade extrema, sem nenhuma espécie de assistência. Ora, hoje, não obstante as campanhas que têm sido feitas contra o SNS, nós temos um dos melhores serviços públicos de saúde da Europa. A Clara Ferreira Alves, que é insuspeita de simpatias pelo governo anterior, escreveu há tempos uma crónica no Expresso a dizer que tinha tido um problema de saúde em Inglaterra. Ora, a Inglaterra é pioneira dos Serviços Nacionais de Saúde. O National Health Service, NHS, foi o pioneiro, foi o modelo para os poucos Serviços Nacionais de Saúde públicos que existem na Europa. E Portugal é um deles. E Portugal é seguramente um dos melhores serviços de saúde. Agora, nós também temos uma outra coisa que é muito característica nossa, que é queixar-nos de nós próprios. Eu tinha um grande amigo, que é um escritor que vocês talvez já tenham lido, e se não leu, tem que ler, e a JS deve ler, que era um chileno, exilado, vítima do Pinochet, esteve preso, ele e a mulher foi muito torturada, está viva, ele morreu do Covid há 3 anos, que era um chileno chamado Luís Sepúlveda, que escreveu um romance fantástico que se chama O Velho que Lia Romances de Amor, ou Patagónia Express, conta as histórias todas da América Latina. Ele veio viver em exílio aqui para o Chile, depois de ter passado por muitos países do mundo, e esteve preso nas cadeias do Pinochet logo a seguir ao golpe fascista de 73 no Chile. E ele dizia: vocês são um povo. Eu conheci quase todos os povos do mundo, porque ele esteve na Rússia, esteve na Alemanha Ocidental, esteve nos Estados Unidos, esteve no México, esteve em França, e dizia: vocês são dos melhores do mundo. Mas vocês têm um vício, que é uma coisa estranha, é que passam a vida a dizer mal de vocês mesmos. E nós temos esse problema. E às vezes até na JS e no PS nós passamos a vida, temos esse vício. Quando, em vez de valorizarmos aquilo de positivo que nós temos, porra, nós somos o único país que escolheu como símbolo nacional. Vocês vejam, por exemplo, a França.
é um exemplo, ou a Espanha, ou os países da Europa, escolheram ou um rei, ou um conquistador, ou um batalhador, ou a tomada da Bastilha, que é o caso da França, que era a prisão em 1789. Nós escolhemos quem para nosso símbolo nacional ao ponto de nos dar o Dia Nacional? Poeta, Luís de Camões, a quem tudo correu mal na vida, os amores, as rixas, esteve na prisão, naufragou, correram-lhe mal os combates em África e nas Índias, etc. Mas não lhe correu mal a poesia. E o grande símbolo dos portugueses é a poesia e é o Luís de Camões, um homem que escreveu aquele poema fantástico que é quase uma espécie de hino nacional, que são as Lusíadas. Não há nenhum português, tenha a idade que tiver, que não saiba pelo menos as primeiras estrofes dos Lusíadas. Só havia um português que chegou a ser Primeiro-Ministro e Presidente da República que não sabia quantos cantos tinham os Lusíadas. O professor Cavaco Silva, que diz que tinha tido uma formação económica. Mas é importante saber isso. É importante valorizar isso. E nós estamos a festejar os 500 anos de um poeta que nos deu parte da nossa identidade nacional. E não estamos a festejá-la como devíamos. Não estamos a festejá-los como devíamos. E não nos devemos esquecer da lição que foi a vida dele. Ele morreu numa pobreza extrema, a ponto de ter sido o seu escravo, que era um africano, o escravo Jau, africano ou indiano, que era de uma dedicação total ao Camões, que teve que andar a pedir para ele poder ter o sustento dos últimos dias da sua vida. Ele não deixou com que pagar a sua mortalha. E deixou-nos, no entanto, uma coisa absolutamente fantástica, que são os Lusíadas e a lírica do Camões, que é cantada pela Amália, que é cantada pela Marisa, continua a ser cantada e dita pelos maiores, pelas pessoas que se interessam pela nossa terra. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, nós somos um país fantástico. Somos europeus e tivemos um papel muito importante. O governo do António Costa, o governo socialista, que eu tive a honra de fazer parte no período inicial, teve um papel muito importante na Europa e no voltar a dar o sentido da solidariedade ao projeto europeu. O projeto europeu é um projeto que nasce da Segunda Guerra, dos destroços que foram causados e a catástrofe foi causada pelos fascistas e pelos nazis, e que houve que responder com as armas na mão, e é um projeto de solidariedade. E teve ali uma derrapagem quando foi da crise das dívidas soberanas, nomeadamente a Europa portou-se muito mal com a Grécia. E graças ao contributo português e aos governos do Partido Socialista, o anterior governo do António Costa e os que estiveram antes, incluindo o José Sócrates, o projeto solidário europeu renasceu em alguma medida e viu-se depois com a crise do Covid e com a crise da guerra no plano internacional. E nesse plano também os socialistas têm tido uma posição de grande coragem, apoiando a Ucrânia, como não podia deixar de ser, contra a agressão e a invasão da Rússia de Putin. Um homem que foi chefe do KGB e agora é, infelizmente, chefe de Estado de um grande país que merece consideração e respeito, que é uma grande cultura, que é a Rússia e a Federação Russa, que eu conheço bem, mas que está a fazer um crime muito grave no plano internacional. De que forma é que o povo português soube que aquele era o dia da libertação, o dia 25 de Abril? Então, opa, quando tu vives preso e te abrem a porta da prisão, tu não precisas que ninguém te explique. Tu não precisas que ninguém te explique. Ou se tu estás no fundo de um poço e há alguém que te deita uma corda, também não precisas que ninguém te explique. Estas imagens são comuns e são usadas em muitos lados. Eu posso dizer, eu vivi isso na rua, porque eu tinha uma tia minha que era analista química na Covina e tinha que se levantar muito cedo e telefonou para a nossa casa, onde eu estava com a minha irmã, telefonou para a nossa casa a dizer: abram a rádio, eram 7 da manhã do dia 25 de Abril. E eu e a minha irmã, a minha mãe não estava, estava com o meu pai, que estava exilado em Paris já há 4 anos, e nós metemos-nos no carro, fomos para a República, no centro de Lisboa, na Baixa, e percebemos logo, primeiro das movimentações. Eu conheci o Maia nessa tarde no Largo do Carmo, mas vou dizer, o entusiasmo das pessoas era uma coisa absolutamente fantástica. Agora falam do nome de uma só florista, mas todas as pessoas tinham flores, ofereceram flores aos soldados, ofereciam água, iam buscar sanduíches. Epá, foi uma coisa de um entusiasmo fantástico, porque a imagem que eu posso ter para dizer isso é assim: tu estás preso há 40 anos numa cadeia,
Bem, não houve ninguém que tivesse 40 anos, mas houve pessoas que chegaram a estar 10 ou 15 anos. Abrem-te a porta da cadeia, tu não precisas que te expliquem. Foi um entusiasmo popular fantástico. O movimento das Forças Armadas, nos apelos que fez na rádio, dizia: por favor, por razões de segurança, não saiam de casa. As pessoas saíram de casa, quase todas. Houve muita gente ilustre que devia ter saído de casa e não saiu. Mas eu não digo os nomes, alguns até já morreram e deviam ter saído de casa, mas por medunços não saíram. Mas eu fui dos que saí, a minha irmã e muitos amigos meus andámos o dia todo na cidade e foi garante para todas as pessoas que viveram como eu vivi, já com 21 ou 22 anos, mais ou menos a idade que tu deves ter agora, foi o dia mais feliz da minha vida. Não posso dizer que foi o mais feliz, porque tenho 5 filhos e assisti ao parto dos 5 filhos, e eles zangam-se se eu não disser que o dia em que eles nasceram também foi muito bonito, mas foi dos dias mais felizes da minha vida. E a imagem é essa. Eu não estava na cadeia, mas estavam muitos amigos na cadeia, os meus familiares tinham estado na cadeia, e os militares abriram a porta das prisões. Foi tão simples como isso. Pronto, Portanto, não aqui foi preciso explicar. uma última O questão é só, entusiasmo até chegou a excessos depois. sim, só saber então Foi muito bonito. quais é Como que são. cantava o Chico Buarque, como cantou o Chico Buarque, uma canção admirável, foi bonita a festa, pá. Guarda um cravo para mim. E a gente guardou um cravo para o Chico Buarque. Tem essa dívida desse cravo para o Chico Buarque sempre. E 50 anos E o depois, a Brasil última vivia numa questão. ditadura nessa altura. É pá, agora dá-me a liberdade também. Pá. Eu peço à JS de Mangualde, tenho que me ir embora para Lisboa, estou em Sintra. Pá, uma coisinha muito curta e o que é É a mais? Vá. última questão. 50 anos depois da Revolução, quais é que considera que são os principais desafios para o país? Os principais. E pá, os desafios são sempre os mesmos. Os desafios são os desafios, se quiseres, da Revolução Francesa de 1789, que é a primeira grande revolução liberal e democrática. Foi a mãe de todas as outras que se verificaram na Europa e no mundo. Os desafios são a liberdade. É preciso manter, valorizar e melhorar a liberdade em todos os planos, a liberdade dos costumes, a liberdade da palavra, a liberdade da imprensa, a liberdade na educação, a liberdade no diálogo, etc. Liberdade, segundo desígnio, são aqueles que a República Francesa adotou como as suas palavras de ordem que estão à volta do escudo de armas da França, liberdade e igualdade. A igualdade absoluta é impossível, mas a igualdade deve ser o principal azimuth das políticas públicas. É garantir, na medida do possível, a igualdade entre as pessoas e melhorar a igualdade entre as pessoas. E hoje a igualdade é muito melhor que aquela que existia antes do 25 de Abril, mas ainda tem que progredir, porque ainda há diferenças muito grandes entre aqueles que são muito ricos e aqueles que são muito pobres. E há diferenças muito grandes em muitos outros planos. E, portanto, a igualdade tem que ser sempre um dos azimutos mais importantes, sem nenhuma espécie de radicalismo. Porque as tentativas, por exemplo, comunistas, de fazer a igualdade à força, acabaram em desgraça e estamos a pagar agora isso com o Sr. Putin, que é nascido dessas experiências comunistas do tempo dos KGBs. E a fraternidade, liberdade, igualdade e fraternidade. É o sentido de igualdade. Eu estou a falar contigo e sinto que tu és uma espécie de meu irmão mais novo, em primeiro lugar, porque és da JS e do PS. Isso também ajuda bastante. Mas mesmo que não fosses, quer dizer, somos compatriotas, somos portugueses. Nós vamos num carro no Exato. estrangeiro, passamos com um carro de matrícula portuguesa e buzinamos e fazemos adeus. Os outros já não fazem isso, é uma coisa fantástica. E não é patrioteirismo, porque temos o sentimento da fraternidade entre nós. E também entre os europeus. Nós somos uma parte fraterna da Comissão, do projeto europeu. Nós somos um dos motores, sendo um país relativamente pequeno, médio pequeno, no quadro europeu, somos um dos países mais fraternos com os outros. E isso é um valor e pode ser melhorado ainda mais no quadro da relação com a Ucrânia, com aqueles que são vítimas de agressões, etc. No quadro da abordagem que temos que ter aos problemas dramáticos que estão a viver noutros pontos do mundo. Mas prometo que hei de ir aí um dia destes a vosso convite. Está E pago combinado. eu o almoço, que vocês são novos. Um abraço. Obrigado. Até Abraço. breve. Felicidades no vosso trabalho. Viva Igualmente. o PS! Hoje é o dia. Ah, outra coisa. Hoje é o Hoje é o dia dia do dos anos de aniversário do PS. PS. É um dia absolutamente simbólico. Foi muito bem escolhido pela JS e eu perdoe-me que chame a atenção para isto.
O meu pai foi um dos principais fundadores e a minha mãe foi a única mulher que esteve presente no Congresso da Fundação. Olha, parabéns para nós todos. Um grande abraço, camaradas. Um abraço. Obrigado. Termina assim, e de forma bastante esclarecedora, o segundo episódio do podcast Comunicar à Esquerda, um podcast da Juventude Socialista de Mangualde. Resta-me agradecer uma vez mais a presença do Dr. João Soares e desejar a todas e a todos um ótimo feriado. Um feriado onde preservemos e valorizemos os valores e as conquistas de Abril. Muito obrigado.